Fala aí, Gril, aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as Exosisters. Sim, Gran Creators trouxe não somente os Brave Tokens, que vem ganhando um destaque muito grande no nosso metagame aqui, sendo a nova engine Splashable em todos os decks do competitivo praticamente, como também introduziu esse arquétipo de Exceed bem peculiar, que é bem interessante, ele tem um potencial legal. A gente vai estar lendo aqui as cartas em vídeo, eu vou estar compartilhando isso com vocês, e logo em seguida, passou-se algum tempo desde o lançamento de Gran Creators, então a gente já tem algumas decklists pra gente ter ideia da onde a direção que os japoneses, principalmente os jogadores, não só os japoneses, né, chineses, etc., estão levando pra que direção o deck tá indo, certo? Então o tema do vídeo de hoje é esse, me acompanhe aí. Estamos aqui no nosso querido Dueling Book, e eu vou passar rapidamente pelos efeitos de todas elas. É um deck bem redondinho, bem interessante, bem nos modelos do que a gente está acostumado, com uma mecânica um pouquinho peculiar, talvez. A gente tem no nosso main deck a Elise, a Stella, a Sofia e a Elaine, sendo que a Elise interage diretamente com a Stella e a Sofia interage diretamente com a Elaine, e vice-versa, certo? Então a Stella também interage com a Elise e a Elaine também interage com a Sofia. A Elise é a sua principal, meio que assim, não só a arte dela é mais bonita de todos, ó, como também ela é meio que a principal, porque ela tem o efeito de entrar special da mão quando você controla um Exosister. E caso esse Exosister que você controla seja a Stella, você ganha 800 pontos de vida, certo? Então elas têm esses efeitos esquisitinhos de que elas fazem alguma coisa, seja entrar special, seja dar special de outra da mão, seja comprar carta, e ganha 800 pontos de vida se você controla a outra. Igual eu falei, a Elise interage com a Stella e a Sofia com a Elaine. Fora isso, todas elas têm um outro efeito em comum, que é, se essa carta se qualquer carta deixa o cemitério durante deixa o cemitério através do seu oponente, exceto durante a damage, você pode dar Special Summon de um Exosister Exceed do seu extra deck, usando essa carta como material, e essa Summon é contada como uma Exceed Summon. Então todas elas têm esse efeito. Se, por exemplo, o oponente pega um monstro do grave pra mão, invoca um monstro do grave, bane uma carta do cemitério, volta uma carta do cemitério pro deck, se ele interage com o cemitério em algum nível, todas elas têm esse efeito de poder invocar as suas Exceeds no turno do oponente, usando elas mesmas de material. Os efeitos que são diferentes é que a Elise, ela dá special, ela entra fácil da mão. A Stella, ela traz qualquer Exosister da mão, e se caso, na resolução, você tenha a Elise no campo, ela aumenta 800 de vida. A Sofia, ela pode comprar uma carta, então você ganha 800 pontos de vida. E se você controla, no caso, a Elaine. A Elaine, você pode pegar uma carta Exosister da sua mão e colocar no fundo do deck e comprar uma carta, e se você controla a Sofia, você ganha 800 pontos de vida. Essa é a nossa lineup de monstros, e é assim que elas interagem entre si. Duas dão special e duas compram cartas, uma dando um mulletzinho e a outra só comprando mesmo normalmente. A gente tem 3 spells: a Pex, a Amento e a Carpe Bell. A Pex é a melhor spell, é aquela que você vai pagar 800 pontos de vida e adiciona uma carta Exosister na sua mão. E caso você adicione monstro e você tenha na mesa um monstro Exosister que liste especificamente o monstro Exosister que você pegou, explico. Por exemplo, você tem a Stella na mesa e você dá isso aqui buscando a Elise, ao invés de você adicionar a Elise pra mão, você dá special dela no lugar, certo? É assim que funciona. Por exemplo, você tem a Sofia e busca a Elaine, você pode descer essa Elaine que você buscou. É isso que essa carta faz, certo? A gente tem também a Amento. A Amento é a carta que vai fazer Exceed Summon, só que ela tem uma restriçãozinha um pouquinho chata. Você paga 800, dá alvo no Exosister que você controla e faz um Exceed Summon, basicamente. Você faz Exceed Summon com uma única carta, entre aspas, né? Você dá alvo num bicho e coloca um Exceed em cima. Porém,
você tem uma pequena restrição aqui no finalzinho do texto. Você só pode ativar essa carta durante o turno do seu oponente, a não ser que ele controle o monstro que veio special do Grave. O que é um debuff bem esquisito nessa carta, e eu diria, inclusive, que o deck ele seria um pouquinho mais viável competitivamente caso não houvesse essa última linha de texto. Essa carta aqui ela ajudaria demais o deck caso não houvesse isso. Então aqui faz com que você só tenha ela em forma de interação, o que é um pouco chato. A gente tem a Carped Bell. A Carped Bell é a lista que nenhum player pode dar alvo nas suas Exosisters, com efeitos de monstros que vieram special do cemitério. Sim, esse tema de exorcista, né, é muito baseado em dar hate contra cartas de cemitério. Você pode usar cada um dos efeitos dessa carta uma vez por turno. Se o monstro Exceed, se você faz Exceed Summon de um monstro Exosister, você pode declarar um nome de carta e pelo resto do turno negue os efeitos ativados e os efeitos no campo da carta com esse nome original, até se ela deixar o campo. Quando o monstro declara ataque envolvendo o Exosister, você pode dar alvo numa Spell Trap que seu oponente controla e destruir. Essa carta aqui ela é uma interação um pouco esquisita, porque ela é meio estática, ela literalmente não te gera vantagem nenhuma, mas só que o cenário é o seguinte, você vê que todas elas têm esse efeito de fazer Exceed Summon no turno do seu oponente. Então a ideia é você deixar, por exemplo, isso aqui na mesa, deixa uma delas na mesa, o seu oponente interage com o Grave de qualquer forma, você faz um Exceed e aqui você, por exemplo, tá jogando de Aleister, contra um Aleister. Você tem isso aqui na mesa, o oponente, sei lá, fez um Shadow, mandou uma Construct pro Grave e pegou a Shadow Fusion pra mão. Você declara Invoker de Aleister. Aí ele não vai poder ativar. Os efeitos do Aleister no campo vão ser negados, no Grave vão ser negados. E é essa a interação dessa carta. Não é tão, não é tão ruim, mas também não faz muito por você. Porque a engine, vocês percebem que ela já não é tão forte assim. Então, isso aqui talvez não faça tanto por você. E por fim, a gente tem a única trap até o momento do arquétipo, que é a Vadis. Pague 800 pontos de vida da special de uma Exosister Monster do seu deck e uma Exosister Monster que liste o nome daquela que você da anterior, que tem o nome dela listado também. Ou seja, por exemplo, você vai poder invocar combinações de Elise, Stella ou de Sophie e Elaine, certo? Você vai dar special de uma e da outra que lista essa uma que você tá invocando primeiro. Mas embaralhe eles no seu deck durante a end phase. E também você não pode dar special de monstros do seu extra pelo resto do turno depois que essa carta resolver, exceto Exosisters. Qual que é a ideia dessa carta? Você traz duas gratuitamente do deck e você tem esse pequeno debuff de delas se embaralharem no deck no final do turno. Mas a ideia é que você vai usar elas pra Exceed, né? A ideia é você traz duas, ela te dá um +1 e cada uma das duas vai virar uma Exceed no turno do oponente, porque ele vai fazer coisa no cemitério e você vai usar o efeito delas, porque elas não vêm com o efeito negado. Então essa é a ideia e esse é o main deck. Mas vamos agora pra cereja do bolo, que são as Exceeds em si. A gente tem a Michaelise. Todas elas têm em comum que elas são genéricas. E isso vocês vão ver bem refletido nas decklists que eu vou mostrar daqui a pouco. A Michaelise, você tem a Michaelise, a Osofiel, a Caspitelli e a Gibrine. A Michaelise e a Caspitelli, pra me resumir e ficar bem mais tranquilo pra gente analisar os efeitos depois, elas não podem ser destruídos por batalha por monstros que forem special do Grave. Já a Osofiel e a Gibrine, elas não podem ser destruídas por efeito, certo? Elas não podem ser destruídas por efeito. Ambos os pares têm essa diferençazinha nas proteções. Ambos os pares também, uma tem efeito rápido e a outra tem efeito estático. Se eu não me engano, a gente já vai analisar isso também. Em seguida, a gente tem os efeitos, então, da Michaelise. Você só pode usar ambos os efeitos uma vez por turno e uma só vez naquele turno. É hard once per turn. Se essa carta Exceed Summon nesse turno usando um Exosister, você pode, como material, efeito rápido. Você pode dar alvo numa carta que seu oponente controla ou no Grave dele bana. Então perceba, é assim que esse deck joga. Você vai manter as menininhas aqui na mesa, durante o turno do seu oponente, ele vai interagir, aí você vai colocar ela na mesa e ela é sua forma de interação. Ela ganha esse efeito rápido de poder banir cartas
do campo e do grave do seu oponente. E também tem um último efeito, que é um efeito que é peculiar também dela, efeito único dela. Você pode detachar uma matéria dessa carta e adicionar uma Exorcister Spell e Trap do seu deck à sua mão. O fato dela ser genérica faz com que ela também seja um starter, e isso é bem refletido nas decklists que a gente vai ver logo em seguida. A Usofiel, ela lista o seguinte: Hard Chance per turn também, não precisamos dessa parte. Se essa carta Exceed Summon usando uma Exorcister como material, você pode ativar esse efeito. Pelo resto do turno, nenhum jogador pode ativar efeitos no cemitério. Certo? Então aqui você ganha meio que um Azathoth pra Grave. Você ganha meio que um Azathoth pra Grave. Por isso, cara, que eu falo que esse arquétipo ele tem potencial, certo? Ele hateia muito cemitério, mas ele tem um potencial interessante, cara. Ele tem um potencial interessante. Você pode detachar uma matéria dessa carta e dar alvo no monstro que seu oponente controla e retorne pra mão. Você vê, ele tem características interessantes, cara. Os monstros têm múltiplos efeitos que não são efeitos ruins, só que ele tem essa pequena mecânica esquisita, que é depender do seu oponente pra jogar. E a gente sabe que efeitos reativos não são tão bons assim, infelizmente. Seguindo, a gente tem a Caspitelli. Se essa carta você usa uma Exorcister como material dela, você ativa esse efeito. Pelo resto do turno, ninguém pode dar special de monstros do Grave. Então você tem aqui uma interação em forma de Banish, como efeito rápido, não pode ativar efeitos e não pode dar special. Você vê que o hate é pesadíssimo contra decks de Grave, né? E o efeito dela normal, né? O efeito dela trigger, né? Você pode detachar uma matéria e adicionar um Exorcister Monster do seu deck à sua mão. Você vê, é interessante. Se esse deck ele não tivesse essa limitação de só poder fazer no turno do oponente, se fosse, por exemplo, um Zodiac, eu garanto pra você que esse deck provavelmente já seria competitivo, sem sacanagem. Se você pudesse usar uma de cada uma delas pra fazer as respectivas Exceeds, só colocando em cima igual o Zodiac faz, provavelmente esse deck já seria meta, então é interessante. E a gente tem a piorzinha, que é a Dibrine. A Dibrine, ela lista que se você usa um Exorcister, você ganha o efeito rápido de dar um alvo no monstro de efeito que seu oponente controla e negue os seus efeitos até o final do turno. É um Veiler, né? Você tem um Veiler como efeito rápido, que não é ruim, mas o efeito estático dela que é meio bosta. Você pode detachar uma matéria e todos os Exceeds que você ganha que você controla ganham 800 de ataque. É esquisitinho, mas pelo efeito de negate é legal você usar. Vocês percebem que não existem cartas ruins realmente nesse arquétipo. Ele só falta ser melhor amarrado. E ele é muito específico contra cemitério. Isso que é um pouco esquisito, sabe? Principalmente no nosso meta hoje em dia, que é um meta muito variado. Tem bastante deck que ativa efeito no Grave, isso é real. Mas tem muitos decks que jogam na mesa. E tem decks que conseguem jogar em volta disso tranquilamente. O próprio Drytron, por exemplo, que pra mim é um dos melhores decks pro próximo formato aí, vindo pra gente aqui do OCG, tranquilamente. Ele ativa tudo na mão, cara. Ele ativa tudo na mão. E você só dá special do Grave com o Drytron, ou quando os nomes estão ali, ou quando você usa a Ritual Spell. Sendo que, igual eu comentei, é facilmente driblável você jogar em volta disso aqui. Então, assim, o deck ele não é ruim, só que ele é um pouquinho inconsistente. Então vamos direto pras decklists. Primeiro a gente tem aqui uma decklist usando a engine de Destroy Fênix. Sim, porque é genérico, né, amigo? É genérico. E se você analisar bem, elas não te locam em nada. A única carta que te loca realmente é a Vadis, que é a Trap. A Vadis ela te loca em Exorcister, mas a Elise, a Stella, que são as suas principais starters, né? Uma porque entra fácil e a outra porque traz uma da mão. Elas não te locam, então você consegue facilmente fazer um Vert Anaconda e acessar o Destroy Fênix. E a gente sabe que o Destroy Fênix é uma win condition real, né? Então aqui a gente vê uma decklist bem redondinha, 3 Elise, 3 Stella, 2 Sofia e uma... Como que é o nome dessa querida aqui? Rapidinho. O nome dela é Elaine. E uma Elaine, porque a Elaine é a piorzinha, né? Ela vai comprar, ela devolve uma e compra uma, então é bem esquisito. Fora isso, é uma decklist bem redonda, 3 de cada das rage traps mais genéricas do jogo pra se proteger, e uma lineup de trap, porque é um deck que joga baseado em Exceed, né? Ele vai fazer o Exceed, vai passar, e é isso que ele faz. É isso que ele faz. Sem engines genéricas pra fazer Exceed, você meio que fica dependente de comprar combinações de Exorcister, né? Aqui você, por exemplo, precisa comprar uma Stella e mais um nome, ou uma
uma Elise mais um nome. Porque aí você faz a sua Micaelise, você faz a Miquelise e ela busca a trap pra interagir no turno do oponente. E aí no turno do oponente você vai ter 2 nomes genéricos pra fazer. Você pode fazer, por exemplo, a Usofiel, pode fazer as outras que dão lock no grave do oponente e controlar o jogo baseado nas suas traps. É uma decklist bem redonda, nada de muito inovador. Vamos pra próxima. Aqui a gente já tem um lineup bem maior de Exorcister. Você vê que ele tá usando 3 de cada, justamente pra fazer aquilo que eu falei na decklist anterior, de você no mínimo ver 2 nomes que interagem na mão, que eles vão entrar fácil, e aí você tem jogada buscando a trap, mas aqui é uma abordagem bem, mas você vê que o cara não tá usando hand trap, é uma coisa bem teste mesmo pra vocês ficarem ligados. Aqui ele tá usando Tais, o que pra mim faz sentido. Eu não gosto da Tais como carta, mas como todas elas têm esse efeito em comum de fazer Exceed no turno do oponente, eu acho que faz sentido você usar uma carta como essa, dependendo da abordagem que a sua decklist tem. Mas você vê que em suma, é bem parecido, né? Aqui ele tá usando Brave Token, porque na anterior você viu que ele usou a engine de Destiny Hero, e aqui ele tá usando Brave Token. Isso é bem comum quando o deck ele é muito sensível ou a engine dele não é forte o suficiente. Você precisa colocar outras coisas pra compensar isso. E Brave Token é uma engine de negate todo turno, que coloca 4.000 de dano na mesa, então definitivamente é uma engine legal de você ter. E coloca um bounce também na forma do Dracoback. Então carrega bem. Aqui eu não comentei o extra na outra decklist, mas aqui é obviamente a Zeus, né? Um deck de Exceed. E ele tá usando o Topic Future porque você coloca múltiplos Exceeds de mesmo rank na mesa e durante o jogo você consegue acessar ele. E ele é uma carta muito forte, vocês sabem, né? Bom, não tem muito pra falar aqui também. Próxima decklist. Próxima decklist, aqui o amigo ele já tá com uma abordagem do que eu falei. Como todas elas são genéricas e meio que elas começam a sua play, principalmente a Micaelis ela vai buscar a armadilha vai colocar 2 bichos na mesa e os 2 bichos na mesa vão virar interação. É assim que esse deck joga. Você vê que ele já tá usando aqui esse amigo aqui, que eu esqueci o nome dele, mas ele vem special do Grave e tá usando a engine de ZW, né? Essa engine de ZW maluca de Utopia. Junto com Utopia Double, ele fez um Exorcister Utopia, basicamente, aqui. E é uma abordagem bem parecida. Parece que tá ficando bem standard usar 3 Elise, 3 Estela, e entre 2 e 3 Sofia com uma só Elaine. Porque, igual comentei antes, a Elaine é a piorzinha, é aquela que você não quer ver de jeito nenhum. Aqui ele tá usando Crossout pra se proteger de Nibiru, porque aparentemente quando você coloca essas engines genéricas, a sua ideia já não é só colocar 2 Exceeds fazer um Exceed na mesa, buscar trap e passar. Aqui você já quer combar um pouquinho mais e colocar múltiplos Exceeds na mesa. Então você precisa se defender tanto da Maxê quanto do próprio Nibiru e Veiler que para a sua jogada. Porque aí, por exemplo, a sua Stella entra na mesa, leva a Veiler, você passa do jogo. Mas isso, inclusive, é um dos fatores interessantes desse deck, cara. Porque mesmo você parando na Normal Summon, você ainda tem uma forma de interação. Porque todas elas têm esse mesmo efeito de fazer Exceed nela mesma no turno do oponente. Então eu acho que esse deck ele tem um potencial bem legal, cara. Bem legal. E cara, rank 4 definitivamente é o melhor rank do jogo. É o rank mais versátil, tem Bagusca. Dweller você não precisa desse deck, né? Porque o deck inteiro é baseado em Dweller. Mas tem a própria engine de Utopia aqui que vocês estão vendo. E agora com a engine de Utopia, com o suporte que recebeu no estrutural, o Utopia Double, ele vira esse amigo novo aqui, que traz literalmente qualquer number no seu deck. Você pode trazer esse aqui, que é o TK, você pode trazer o Harbinger, que é negate de spell. Então é bem legal mesmo, cara. Eu realmente eu tenho muito interesse em montar esse deck, sinceramente. Próxima decklist. Aqui eu não vou ficar comentando muito mais os ratios dela, porque nesse ponto vocês já entenderam que esse aqui é o standard. Só que aqui ele tá usando engine de Magistus, que também é outra maneira de colocar 2 nível 4 na mesa, né? Porque o amigo aqui, ele vai equipar a Selene pequenininha aqui, e ela vai buscar outra cópia dele, e quando tem outro Magistus na mesa, se eu não me engano é isso que ele faz, ele entra. Então você já tem acesso a rank 4 fácil através desse amigo aqui. Aqui é outra coisa, ele tá escolhendo rodar Desires. Essa lista aqui, essa decklist é de antes da lista, então a Desires ainda tava 3. E é outra abordagem que é possível ter com deck, justamente por todas elas terem o mesmo efeito. E basicamente pra jogar você só precisa acessar 2, né? Porque aí você acessa Exceed e outras coisas. Uma coisa que eu não vi a galera usando, mas eu acho interessante também de se pensar, é Daigusto. Talvez o Daigusto seja interessante em algum nível pra esse deck, né? Mas aí você vê coisas como o Tornado Dragon. Aqui tem a Exceed do Magistus, que eu não lembro exatamente o que faz.
sendo bem sincero, eu não lembro exatamente o que faz. 2 Azeus e o combozinho de Utopic Future, porque é bom. Próxima decklist. E por fim, a última decklist é uma decklist usando Dogmática, justamente porque você faz a Exceed fácil na mesa, busca a trap pra jogar e dá a sua Ecclesia ali fazendo mais múltiplas interações barra follow-up, né? A engine de Dogmática é interessante porque ela te garante um joguinho longo, mais legal. Até pra vocês aí que tem múltiplas cópias de Nadir, talvez seja uma abordagem mais interessante de se ter. O amigo aqui também tá usando Ties of Brethren. Então são ideias, né, cara? Ideias. Você vê que todos eles têm em comum algo que é tentar suprir a necessidade, a deficiência que a engine ainda tem de ser muito fraca e meio inconsistente e compensar essa falta de força com alguma outra coisa, ou com a engine de Destiny Hero, ou com Brave Token, ou com Utopia, ou com Dogmática. Realmente não me parece ser um deck que vai funcionar bem sozinho, diferente, por exemplo, do Zodiac, que é outro deck de Exceed que tinha uma premissa parecida, mas ao mesmo tempo muito diferente. Mas enfim, vamos voltar aqui pra cá pras cartas. Enfim, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas decklists que eu separei de várias que a galera tá testando aqui no OCG, mas são ideias pra você possivelmente segurar as cartas aí e ir atrás das cartas pra montar esse deck. Eu particularmente tenho um pouco de fé nesse deck, eu ainda não peguei as cartas e eu tenho um pouco de medo de me arrepender, mas se você gostou do vídeo, se inscreve aí embaixo pra ver mais conteúdos da OCG, pra ver mais conteúdos de decklists japonesas, me segue no Twitter também pra acompanhar em primeira mão eu retweetando, eu compartilhando essas decklists de galera que tá topando o torneio, testando coisa maluca, me segue lá que eu tô sempre falando sobre isso, me segue também no Instagram pra gente trocar uma ideia legal, eu tô sempre postando uma coisinha ou outra, avisando quando sair vídeo novo, me segue lá também, certo? Deus abençoe, rapaziada, não esquece de deixar o seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos vocês. Griômio vazando.